começar, né, gente? É um tema muito interessante, que eu gosto muito de estudar sobre esse tema. Sempre quando eu estudo sobre ele, é uma novidade sempre. E eu queria falar que é uma honra estar aqui, né, com a Smerge, a Expande, a Smerge, essa parceria, assim, é sempre muito legal, a gente sempre aproveita muito. É bom para Expand, é bom para Smed, é bom para quem assiste, né? Que a gente troca assim experiências. É uma honra aí estar com vocês, doutor Serafim, Pedro, João, que está trabalhando muito no científico da Expand. Eu vou me apresentar, daí depois eu gostaria que cada um de vocês se apresentasse. Tá? Eu sou Denise Derani, eu sou atual presidente da Expand, nessa gestão 25-26. Eu sou pediatra, né, pela Universidade de São Paulo. Depois eu fiz especialização em medicina esportiva no Instituto de Ortopedia e Traumatologia da USP. Aí tenho os 2 títulos de especialista, gosto muito do tema, trabalho com crianças e adolescentes, tanto na parte de pediatria geral, quanto na parte integrada à medicina do esporte, né? Agora, gostaria, também sou membro da Sociedade de Pediatria de São Paulo, onde a gente tinha um grupo de estudos de incentivo à participação do esporte e atividade física na criança e adolescente. Aí eu gostaria que o João se apresentasse, João. Boa noite, obrigado, Denise. Meu nome é João Holanda, sou médico Eles. ortopedista, médico do esporte. Ah, Atuei já há bastante tempo aí com a seleção feminina de futebol, tanto com a categoria principal como na base, com o Comitê Olímpico Brasileiro, com o time Brasil, nos ciclos do Rio 2016 e parte do ciclo para Tóquio, e algumas outras atividades aí com esportes, desde adulto até a base também. Denise, tá. Denise, só clica para ativar seu som, por favor. Ah, tá. Pedro, você poderia se apresentar? Claro, prazer estar aqui. Meu nome é Pedro Luiz Guimarães, eu sou médico formado pela FRJ, me especializei com medicina esportiva, tenho título de especialista desde 2023. Também me especializei na parte de nutrologia clínica, me especializei na parte de fisiologia do exercício e ao longo da minha carreira eu tenho tentado trabalhar um pouco mais com surf e também com a parte de reabilitação cardíaca. Ah, tá. Doutor Serafim, que honra estar aqui com o senhor. Você poderia se apresentar? Boa noite a todos, a honra é toda minha. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer esse tema, que na realidade eu já venho acompanhando desde a década de 80, em 1982, quando lancei um projeto no Flamengo exatamente de proteção das crianças que faziam exercício sem orientação, e aí nós montamos um projeto ao longo desses anos todos. Eu sou especialista em cardiologia, medicina do esporte, bacharel em História Natural e atualmente, o cardiologia atualmente há muitos anos, eu digo, cardiologista do Clube de Regatas do Flamengo, também acumulando as minhas ações no Centro Desportivo de Atletas de Alta Performance, também desse clube, e tive o prazer de trabalhar com a seleção brasileira durante 4 Copas do Mundo, sendo que em 2002 nós fomos campeões do mundo. Isso foi a gratificação do nosso trabalho. O Tetra, foi o Tetra? Foi o Penta? Não, foi o pentacampeão. Estamos com o É o cinturão de Penta. pentacampeão ainda pendurado, querendo passar para alguém. Opa, parabéns. É isso. Então, eu vou começar com a discussão, né, do tema da especialização precoce no esporte.
Aqui eu deixei 2 crianças, uma bailarina em homenagem ao meu colega João, um tenista, que estão, assim, bem felizes porque estão se especializando precocemente, e crianças brincando, né? Sobre a especialização precoce, é um tema que está vindo sempre em voga, porque muitas crianças, muitos pais querem que as crianças se especializem logo cedo, porque existe aquele mito de que quando se especializar mais cedo, vai conseguir atingir um alto rendimento, vai virar um atleta de sucesso. Então, e a gente sabe, como profissionais da saúde, que não é bem assim que acontece. Então, tem sido muito discutido esse tema na literatura, né, na literatura científica, internacional, nacional, e isso é importante porque nós, médicos do esporte, profissionais da saúde do esporte, que vamos passar essas informações adequadas para os pais, né? Então, eu trouxe aqui 2 casos clínicos fictícios, tá? Eles são fictícios. Eu montei 2 casos, são dois atletas mirins que estão se especializando precocemente. E dentro desses casos, eu vou abordar os benefícios que tem e os riscos. Antes de tudo, eu vou conceituar um pouco, porque tem pessoas, talvez, aqui que não saibam exatamente o conceito de especialização precoce, tá? Tanto que esse conceito também foi definido, nessa íntegra que eu falei, foi definido há pouco tempo, tá? Porque antes não se dizia a idade de especialização precoce. Agora a gente tem uma definição da Academia Americana de Pediatria, né, que e também de outras academias, né, que é a American Medical Society, a Sociedade Brasileira de Pediatria. O que seria uma especialização precoce? É o foco em um único esporte antes dos 12 anos. Isso em detrimento dos outros esportes. A criança só pratica aquele esporte antes dos 12 anos. E a característica do treinamento é com alta intensidade e volume, tá? Elas são regradas, elas participam de competições e o foco dessas crianças é performance e resultado. E ela treina por ano um único esporte, mais de 8 meses durante esse ano. Outras questões que aparecem na especialização precoce é que, às vezes, a criança ela não define por si o que ela vai fazer. Às vezes é uma pressão excessiva dos pais, né, que gostaria de ser um nadador e não foi, então que a criança, né, supere aquela frustração do pai, que também, às vezes, pressão de treinadores e, às vezes, patrocinador e, às vezes, a própria autocobrança da criança de superar as expectativas ou dela, de corresponder às expectativas não só dela, como dos pais, né? Então, eu vou mostrar esses casos clínicos, e aí eu vou falar um pouquinho deles, mas João, se você achar que você quer porque eu trouxe bastante informação, se você achar que é melhor a gente abrir um pouco para discussão, você me dá um toque, combinado, João? Como você que manda aí. Tá. Bom, então, esse aqui é o primeiro caso. Lucas tem 9 anos, ele é praticante de futebol com uma rotina intensa de treino, 6 vezes por semana. E tem competições no final de semana. Ele procurou atendimento médico por dor no joelho de caráter progressivo, dor no joelho direito de caráter progressivo sem história de trauma. Essa dor vem se intensificando ao longo da semana. Os pais relataram que o técnico comentou se tratar algo normal para a idade, associado provavelmente a uma dor de crescimento. Durante a consulta, o pai relatou outras queixas, que nos últimos 3 meses, o Lucas já apresentou 2 infecções de vias aéreas. E também falou que está estranhando, que o filho está irritado, que ele não quer mais participar das brincadeiras da escola. E aí o pai pergunta por quê, ele fala que é porque ele acredita que isso vai atrapalhar nos treinos. Acha que o menino está se isolando. Do histórico esportivo dele, desde os 4 anos, ele foi identificado como um talento precoce, por apresentar habilidades técnicas, motoras e cognitivas acima da média da idade. Aos 7 anos, passou a treinar no clube tradicional da capital, mantendo uma rotina de treinos intensas, em média de 12 horas por semana. Eu vou dar uma pausa aqui que eu não falei.
12 horas por semana. A gente tem uma regra, tá? Para um treinamento ser saudável para uma criança, por exemplo, 7 anos, 7 horas por semana. 10 anos, 10 horas por semana. Então, ele já está além do que, fora as competições, né? Bom, segundo o pai, ele acha que o menino é um talento, o pai foi jogador de futebol, mas não evoluiu, não continuou, não se destacou. E ele afirma que o filho é muito bom e que ele é incentivador do filho, acompanha ele em todos os treinos, jogos, e além de orientá-los nas partes técnicas e táticas. Na parte técnica e tática. Durante o exame, a médica perguntou diretamente para o Lucas, em tom baixo: Lucas, você prefere competir ou brincar? O paciente tímido, em tom baixo, respondeu: prefiro brincar. Dentro das hipóteses diagnósticas que eu levantei aqui, se vocês acharem que eu falei em alguma, vocês me falam. Uma é a lesão por sobrecarga, né? É uma apofisite, que é uma doença comum, que é uma patologia comum, principalmente em meninos, nessa faixa etária, que é a doença de Osgood-Schlatter. São infecções de vias aéreas de repetição. Outra é uma suspeita de um overtraining / burnout, e essa criança tem um comprometimento do desenvolvimento global dela. Agora eu vou passar para o outro caso. A Marina, ela tem 10 anos, ela é atleta de um Centro Brasileiro de Ginástica Artística. O motivo dela foi o acompanhamento clínico semestral de rotina com a médica do centro esportivo. A história dela é que ela iniciou a prática, a ginástica artística, aos 5 anos, não relata outros esportes. Há 2 anos ela vem treinando neste centro, um treinamento com alta intensidade e volume, de 15 horas semanais e eventuais competições. Marina, ela vem performando muito bem, com bom rendimento técnico, sem lesões e excelente disciplina nos treinos. Além de treinos regulares da ginástica, ela realiza treinamentos resistidos, de força, sob supervisão profissional. Durante a penúltima consulta, houve leve perda de peso, porém não houve queda da curva de estatura, de crescimento. A médica sugeriu aumento do aporte energético e pediu um retorno para a Marina em 3 meses. Em 3 meses, a Marina voltou em nova reavaliação. O que ela apresentou de diferente nessa nova? Ela apresentou mais um pouco de queda na curva de peso, só que dessa vez ela apresentou uma queda na curva pondero-estatural, na curva de estatura. Na entrevista, a Marina demonstrou preocupação com o peso, questionando se havia engordado, relatou que vem se pesando 2 vezes ao dia, porque tem medo de ganhar peso. Ela quer estar magra para favorecer a sua performance no esporte. A conduta da médica adotada foi um ajuste nutricional, com aporte energético, encaminhando para nutricionista e para a psicóloga do esporte, devido a esse quadro de autoimagem. A Marina já não está se percebendo como ela já está achando que está acima do peso. Então, a médica, muito atenta, já encaminhou para um aporte nutricional e para a psicóloga do esporte. Vai pedir para os técnicos, para a equipe técnica, redução do volume de treino de forma gradual, e tudo isso junto com orientação multidisciplinar. Todos vão trabalhar em conjunto. A médica pediu agendamento para nova consulta em média de 30 dias para reavaliação clínica e antropométrica. Aqui a gente tem um risco, né? Que é o risco de síndrome da deficiência energética. Mas eu pensaria em englobar algumas coisas a mais aqui. Talvez não só a deficiência energética, como possível overtraining, como possível só alguma alteração emocional. Não dá ainda para a gente ter firmemente que mas que ela tem um risco de desenvolver essa síndrome, ela tem, ok? Então, são esses os 2 casos. Eu vou comentar um pouquinho dos malefícios e vou relatar o caso que ele corresponde, tá? Bom, quando você tem uma especialização no esporte precoce, você tem uma especialização esportiva precoce, você tem
a criança tem um desenvolvimento de habilidades motoras prejudicadas, porque ele vai se dedicar só àquele esporte, ele vai aprender mais sobre aquela habilidade motora, aquele movimento do esporte, então ele vai prejudicar as outras habilidades que ele poderia ter em outros esportes. Por exemplo, se ele joga futebol, ele vai prejudicar outras habilidades, por exemplo, de salto, talvez de natação, de coisas, de outros esportes, de outras habilidades. Bom, esse é o primeiro, é o menino. Ele tem isso. A Marina também tem, né? Porque ela está se especializando, tem uma especialização precoce. Só que eu vou comentar lá na frente que ela tem uma vantagem em relação ao jogador de futebol, ao Lucas. Ela tem uma vantagem, e eu vou falar isso lá na frente. Risco de lesões agudas e por sobrecarga. Então, o Lucas, ele já está com uma lesão aguda e por sobrecarga, né? Como eu comentei lá atrás. E o que são essas lesões agudas e por sobrecarga? Não necessariamente na criança, as lesões agudas por sobrecarga são por sobrecarga do exercício em si, tá? Elas podem ter outros fatores que predispõem essas lesões. Às vezes, um mesmo garoto da mesma idade, fazendo o mesmo treino, não teria essa lesão. Mas o que pode predispor? Né? Eu vou falar também isso lá no próximo slide. Ele tem uma participação reduzida em jogos e brincadeiras e começou a fazer um isolamento social, o que pode sugerir para a gente que ele pode estar entrando no esgotamento emocional, uma autocobrança em excesso, ou até mesmo uma cobrança de pais ou técnicos. Uma outra situação que eu não coloquei aqui, mas que eu queria ilustrar, foi as infecções de vias aéreas de repetição. Quando tem um excesso de treinamento e uma baixa recuperação, você tem o seu sistema imunológico comprometido, né? Você tem aquelas respostas de ataque, como os linfócitos, a resposta de ataque começa a ser prejudicada. IgA salivar diminui e isso propicia o aumento de infecções respiratórias. Fora a janela imunológica do treino, né? Que em até 24 horas, se essa criança não come bem, não descansa bem, isso também pode deixar ela susceptível a infecções. Então, pensando nisso, a gente começar a pensar no perigo de overtraining e no perigo de burnout, né? Porque ela está tendo uma pressão excessiva, um desgaste emocional e pode futuramente perder o prazer pelo esporte e abandono da prática esportiva, não só do futebol, como qualquer prática. A menina, a Marina, ela também, a gente pode pensar no começo de overtraining burnout, porque às vezes o RED-S, ele pode estar vinculado a um esgotamento, né? Porque o overtraining, ele pode dar distúrbios emocionais e comportamentais, distúrbios alimentares. Então, vai virando uma coisa, vai virando a outra, a gente não sabe quem nasceu primeiro aí, quem apareceu primeiro. Mas é isso que, que eu exemplifiquei aqui nos riscos desses atletas. Os benefícios, né? Quais são os benefícios da especialização esportiva precoce? É um desenvolvimento aprimorado de habilidades específicas, aquelas que precisam da criança ser menor, de ter mais agilidade, que são os esportes que necessitam do desempenho máximo ser alcançado antes da maturação física completa, então antes da puberdade e da idade adulta, como ginástica, artística, saltos ornamentais, patinação, todos esses que exigem desses movimentos habilidosos, que a criança é uma esponja, né? Ela consegue ter essas habilidades com mais facilidade do que na pós-puberdade. E um benefício é um resultado a curto prazo. Essa criança começa a ganhar os campeonatos da escola, começa a ganhar os campeonatos do clube e começa a ser identificada como um talento precoce, mas isso não garante que ela vá se tornar um atleta de alto rendimento, um atleta olímpico, um atleta de elite.
enfim, esses são os meus comentários sobre o caso. Falando das lesões por sobrecarga. Então, quais são os outros fatores que podem predispor essas lesões? São repetições biomecânicas específicas do esporte. Por exemplo, saltos, né? Toda aquela repetição do próprio esporte. A técnica do gesto esportivo inadequado, fatores anatômicos que podem predispor essa criança a lesões, um treinamento, um preparo físico e uma menor experiência na prática esportiva, que pode acontecer com criança que tem uma especialização precoce, né? Que a gente tenta ir além da cognição dela, a gente tenta ir além da idade dela, do que ela consegue fazer. Então, isso pode ocasionar, favorecer as lesões. Uma fadiga precoce, quando ela não está muito bem treinada. O sono é muito importante, a recuperação é um treino. A recuperação do atleta, principalmente na criança, é muito importante, por conta do que, às vezes, hormônios são liberados durante a noite, né, pelo ciclo do metabolismo dessa criança. Então, é importante que ela tenha um sono e um descanso e um repouso adequado. A autopercepção corporal dela é imatura. A criança não sabe dizer quanto que ela está exausta, ela não entende, ela ainda não tem essa percepção, né? Principalmente quando exigem que ela faça algo que ela não está habituada a fazer. O estresse psicológico, que às vezes é a pressão externa do pai, do treinador, que nem eu falei, da própria criança, que quer corresponder a expectativas, né? Uma criança perfeccionista, uma nutrição deficiente, uma nutrição inadequada e histórico de lesões prévias, tá? A Academia Americana de Pediatria, esse aqui é um artigo de 2007, tá? Que eu já tinha, né, aqui, mas a Academia Americana de Pediatria, em 2024, ela fez uma revisão desse artigo, tá? Onde ela exemplificou com mais embasamento científico todos esses riscos de overuse, de overtraining, burnout nas crianças e adolescentes atletas. Bom, vamos lá. Agora, a síndrome do overtraining, que a gente pensa no garoto, né, e na Marina. A síndrome de overtraining, ela não é só por excesso de treinamento. A gente tem várias definições sobre a síndrome do overtraining, mas a definição que eu gosto mais, porque eu estudei bastante sobre overtraining, já que ia ser minha tese, mas acabou que ainda não consegui terminar, refere-se a uma exaustão, um estado de exaustão física e emocional prolongada. Ela não tem um fator único, tá? Não é só o excesso de treinamento, que nem... Não, se a Marina treinar igual o Lucas, o mesmo esporte, ela pode se desenvolver bem. E o Lucas pode entrar em overtraining. Tá? Porque tem outros fatores que estão associados, que é o fator emocional, ele causa, e outros fatores externos, que pode causar, que nem nutrição inadequada, sono inadequada. No adulto é referido muito à questão do sono. O sono inadequado, o descanso inadequado é um dos principais fatores que desencadeiam o overtraining. Então, é causado por um desequilíbrio entre carga, treino e tempo de recuperação. Então, essa criança ela não tem tempo de se recuperar, então ela não descansa, e aí vai somando esforço, e isso pode causar um overtraining, queda no desempenho e muitas vezes abandono do esporte. O burnout, ele é uma questão mais emocional, né? Uma exaustão emocional. Ele pode afetar a motivação da criança, o humor. Criança que nem o menino está irritado, ele está se isolando, ele não quer mais brincar com os colegas. Muitas vezes, o overtraining e o burnout, eles caminham juntos. É difícil estar um isolado do outro, porque no overtraining você vai ter questões emocionais envolvidas, tá? Então, muitas vezes é difícil separar. A gente tem aqui uma sequência, né, que quando a criança está em treinamento, até o adulto está em treinamento, você tem um tempo que você vai causar um estresse, né, de treinamento para melhorar essa performance, que a gente fala overreaching funcional. Depois, a gente vai dar um tempo de recuperação,
para essa criança, para esse atleta, ele volta melhor. Só que tem vezes que a criança não volta melhor, ela começa a cair. Daí o que a gente fala? Que é um overreach não funcional, né? Onde a gente já tem que estar alerta para os sinais de overtraining, fadiga crônica e questões como burnout, que a gente fala que está ali na linha final do overtraining. Ele está cansado, ele tá ficando com infecções respiratórias, ele não está conseguindo se recuperar, e aí entra no esgotamento, que é o burnout. O overtraining, ele vem com, que nem o menino lá, lesões por sobrecarga, ele vem com alterações de humor, que nem a Marina, ele vem com deficiência de queda da imunidade. Então, o overtraining, um overtraining clássico, ele pode afetar vários sistemas, né, do nosso organismo. E cardiovascular também. Então, o que eles têm ali para a gente pensar nisso? Ele teve infecções de vias aéreas, queda da imunidade, lesões, tá? Irritabilidade, isolamento social. Ela uma alteração emocional com queda de peso, primeiro, depois queda de altura, uma distorção da imagem corporal. Então, isso tudo aqui, a gente pode, não é que eu estou falando que ela está em overtraining, eu acho que a gente tem que ficar atento, né? São questões para ficarmos atentos. Então, era isso que eu gostaria de falar aqui sobre essas duas coisas. Agora, eu falar, então, a gente tem que estar atento para a deficiência de energia relativa do esporte, que é muito comum em atletas, principalmente meninas, de esporte individual, que precisam de controle de peso para ter uma boa performance. Mas isso tem que ser muito bem conduzido, porque o Red-S, ele pode ser muito prejudicial à adolescente, à menina, hoje, e ele pode ser prejudicial no futuro, comprometendo toda a vida dessa menina, dessa mulher, e até a vida reprodutiva dela. Então, é um olhar que a gente tem que ter muito atento para essas meninas, porque às vezes, para ela ter ido lá, às vezes, para a Marina ter falado aquilo para a médica, ou ter visto, é porque ela já estava com esse pensamento há algum tempo. Então, é um olhar que a gente tem que estar atento, às vezes chamar os pais para conversar, perguntar como está em casa, tá? E aí, vamos lá, né? Aquele ali a gente tem 2 casos de especialização precoce, só que um é do menino que ele poderia fazer outros esportes, desenvolver outras habilidades, não necessita da pressão dos pais, do técnico, ele pode ser um jogador de futebol exemplar, ele desenvolvendo as outras habilidades motoras dele, ele tendo maturidade para fazer os jogos, para trabalhar em equipe. Então, ele não necessita daquela pressão, né? O pai está colocando aquela pressão e, às vezes, a própria criança está se colocando naquela pressão. Então, ele está se especializando precocemente? Tá. Mas ele teria outras alternativas para o esporte do futebol. Ele não precisaria estar se especializando naquele momento, naquela hora. Tá num outro período de treinamento, onde ele ainda, com 9 anos, ele poderia estar experimentando outras modalidades, brincando, fazendo as brincadeiras que ele falou que gosta de fazer, que ele fala que prefere brincar do que competir. Então, ele está querendo, na verdade, suprir uma expectativa de uma frustração paterna, né? Agora, a Marina, ela está num centro de treinamento e ela precisa chegar a um nível de alto rendimento no início da puberdade ou um pouco antes, né? Então, ela está ali porque ela realmente, se ela quer ser uma atleta de alto rendimento, ela tem que estar naquela idade onde está, tá? E o que
eu pus esse artigo do Comitê Olímpico Internacional, né, sobre como conduzir o jovem atleta em desenvolvimento. Porque nesses casos que está a Marina, ela tem que ter, que nem o comitê desenvolveu aqui, uma avaliação individualizada. É a Marina, né? Não é a equipe, as meninas, é a Marina. A gente tem que ver como a Marina está, qual que são as questões que ela tem, como ela está se desenvolvendo. Então, é uma avaliação individualizada, com avaliação médica, nutricionista, psicóloga, técnicos, tem que, né, ver as condições, quais são as expectativas da Marina, passar para ela as expectativas reais, né? Tem que ter um bom ambiente, né? Um bom ambiente dentro desse centro de treinamento. O que ela já faz, que ajuda, que eu falei, a Marina tem uma vantagem em relação ao Lucas, ela faz um treinamento de força, ela faz um treinamento resistido. E ela é monitorada constantemente, né? Ela tem uma equipe de suporte, como eu falei, avaliação médica, onde eles vão verificar a idade maturacional, avaliação de estágio puberal, com previsão de estatura, onde se usa o raio-x de punhos para a idade óssea, faz a média para ver se ela está dentro do padrão genético que ela deve estar, né? Faz a média de estatura dos pais, a previsão. Por quê? A ginástica, a ginástica artística, ela não compromete o crescimento, não é isso. As meninas que estão selecionadas para a ginástica, elas já são selecionadas porque elas têm uma estatura menor. Só que a ginástica artística, como qualquer outro esporte, que nem está acontecendo com ela, pode sim comprometer o crescimento. Por quê? Quando você tem uma balança energética desequilibrada, quando ela vai gastar mais do que ela consumir. Ela veio em 3 meses, ela perdeu peso na primeira consulta, depois ela voltou em 3 meses, ela perdeu um pouco mais de peso, e aí começou a comprometer a altura. Então, aí, né, porque o organismo começa a trabalhar para aquele exercício e consome energia e não trabalha para o crescimento adequado dessa criança. Bom, tem que ser avaliadas as mudanças fisiológicas com o metabolismo, né? Porque quando o menino, a menina, eles entram na puberdade, eles acabam, existem mudanças fisiológicas, mudanças metabólicas, alterações na capacidade aeróbica e anaeróbica, tem mudança na força muscular e tem alterações no padrão de fadiga e recuperação. Por quê? Por conta do incremento hormonal, né? Os meninos começam a ganhar mais massa muscular, as meninas menos, começando a ganhar um pouco mais de massa de gordura, mas os meninos ganham mais força e massa muscular, tá? Vamos lá. Falando do treinamento, que eu estava falando da Marina, sobre o treinamento de força, o que ela tem de benefício, né? Com o treinamento de força, ela consegue melhorar a estabilidade articular dela, prevenindo as lesões, tanto que a Marina não está com lesão, né? Não sei se é só por conta disso. Controle neuromotor, maior economia de energia, prevenções de lesões e melhor força e resistência muscular. Tem maior incremento ósseo, né? E como é que se atua esse treinamento resistido na Marina? Ela não vai ganhar músculo, ela não está fazendo musculação, ela está fazendo um treinamento de força, um treinamento resistido. Ela não tem hormônio ainda para ganhar músculo. Musculação que a gente fala, ela é para o recrutamento neural, né? Ela vai melhorar as fibras musculares dela, aumentando a densidade óssea, melhorando a força e a resistência dela. É assim que trabalha o treinamento de força na criança, pré-púber, né? Até o início da puberdade. O treinamento de força, o ideal, assim, a condição que é indispensável é ter uma supervisão de um profissional de educação física habilitado e que conhece e consegue trabalhar com crianças e adolescentes.
Essa é a única condição que se exige, não é idade, não é ter um acompanhamento de um profissional de educação física adequado. E esse treinamento de força, o que é bom para a Marina também? Aquilo que ela tem, que ela não adquiriu com as outras habilidades motoras, esse treinamento de força, esse treinamento resistido, essas habilidades, elas podem ser trabalhadas, né? E ela, então, vai compensar que ela não ingressou em outros esportes, ela não fez, ela só fez... Então, ela vai compensar a perda dessas habilidades que ela não teve, como chutar, né, jogar a bola, outras habilidades, ela vai compensar com o treinamento resistido, treinamento de força. Aqui foram alguns artigos que eu peguei, porque eu falei que esse tema é muito extenso. Eu gostaria de falar sobre todos, mas eu vou deixar aberto ainda para comentários de vocês. Qual que é o posicionamento da sociedade, das sociedades e da evidência científica sobre o treinamento da especialização esportiva precoce, tá? A gente tem esse artigo aqui, que foi do escritor Jean Coté. Ele, em 2008, ele fez 7 postulamentos, eu não vou falar dos 7, estão aqui, sobre especialização esportiva, onde ele determinou e pegou as evidências científicas e viu para cada faixa etária o que seria importante. A maioria dos consensos é que a criança não deve se especializar antes dos 12 anos. Ela tem que brincar, ela tem que adquirir habilidades motoras, ela tem que ter uma atividade física, como é que se fala? É uma atividade física livre, ela tem que se divertir com os amigos. Isso tudo faz parte do desenvolvimento dessa criança, tá? Impedir uma criança de brincar ou de socializar, você está quebrando um pouco do desenvolvimento, você está quebrando o desenvolvimento saudável dessa criança, tá? E ele fez esses 7 postulamentos e o que ele viu? Isso que eu falei. Só teve um autor, que depois até o João vai me perguntar, eu vou responder, que foi aquele que falou das 1.000 horas, 10.000 horas, né? E aí depois eu falo o que o João... eu explico. E aí, depois de 15 anos, esse mesmo autor, eles foram rever as considerações desse autor e viu que o que aconteceu? Só melhorou o embasamento científico que ele tinha. Alguns permaneceram, precisam de mais estudos, mas outros melhorou o embasamento científico, tá? Mesma coisa com a Organização Mundial de Saúde, que incentiva as crianças a se desenvolverem globalmente, tanto nas brincadeiras livres, quanto no aprimoramento das habilidades, de acordo com a cognição, de acordo com a idade, de acordo com o seu desenvolvimento muscular, né? Não fazer com que a criança faça muito além do que ela pode. Além, ela até pode fazer, mas muito além, que ela seja cobrada por fazer além do que ela está cognitivamente e e da capacidade de desenvolvimento neuropsicomotor, fazer acima do que ela está. Isso pode causar do que nós vimos, lesões, overtraining, depressão e outros fatores que não são saudáveis. Bom, aqui foi até o João que me deu esse artigo, e eu li, eu achei muito interessante uma parte que eles falam da janela de treinamento, tá? O que significa janela de treinamento? É aquele ponto onde a menina vai absorver o treinamento, a especificidade daquele movimento, a capacidade de treinar o organismo dela devido devido ao metabolismo, devido às alterações hormonais. E os meninos. Esse aqui é um gráfico do pico de crescimento, né? Aqui é o início da puberdade. Ela começa, que a menina provavelmente aqui está em que a gente fala no critério de Tanner, né? Ela está aqui em M2, aqui ela vai no pico em M3,
são 5 estágios, né? O M1, que é a diferença do broto mamário e mamas. O M1 é pré-púbero, o M2 inicia com o broto mamário, o primeiro sinal da puberdade na menina é o broto mamário. O M3, ela entrou no pico de crescimento, no estirão, no pico do estirão, que vem na puberdade, e a janela de treinamento dela é aqui, ó, entre M3 e M4, que quando é a menarca dela, da menina é entre M3 e M4, é a primeira menstruação entre M3 e M4, até que vai diminuir a velocidade de crescimento dela e vai mulher adulta, né? Se envolvendo transformação da adolescente para mulher adulta. Já os meninos, eles têm um tempo maior de crescimento, porque aí começa a se diferenciar a força entre os meninos e as meninas. A diferenciar a estatura, porque os meninos, eles começam aqui, que a gente vê pelos órgãos genitais, o primeiro sinal é no G2, que ele tá aqui, o G1 é o pré-púbero, o G2, daí o G2 inicia com aumento dos testículos, é o primeiro sinal do menino, o G3, onde já tem um aumento mais da parte genital, e ele só vai atingir o pico do estirão dele no G4. No G4, no critério de Turner, no G4. E é aqui que ele tem essa janela de treinamento. É onde a gente pode aproveitar e estimular no esporte que ele decidir competir, tá? É a oportunidade, está aí, uma boa oportunidade de treinar esse jovem nesse período, da menina entre M3 e M4, ou M4 para frente, e o garoto entre M4 e M5, ou no início de M5. Como recomendações para uma atividade física prazerosa da Academia Americana de Pediatria, então, as atividades têm que ser prazerosas, desenvolvidas e seguras. Tem que ter cuidado com a hidratação, né? Principalmente nós que moramos aqui num país predominantemente tropical, então com as doenças do calor. Então, tem que ser bem orientado a questão da hidratação, a roupa, vestuário. De 2 a 3 meses de descanso daquele esporte praticado, tá? De férias. 1 mês em um tempo, 2 meses no outro. Fazer outras atividades, né? O futebol vai querer surfar com o Pedro, né? Então, fazer outras atividades. Estar alerta aos sinais de overtraining e burnout, né? A frequência de um treinamento para uma criança pré-puber, antes dos 12 anos, deveria ser diariamente, se possível. Aqui é recomendação da Organização Mundial de Saúde, né? Mas não, a gente que gosta de trabalhar com esporte sabe que diariamente, se possível, né? Mas diariamente com 1 a 2 dias de intervalo por semana, tipo, segunda a sexta, sábado, domingo descansa, ou descansa um dia da semana. E os incrementos de intensidade e volume, eles não podem ultrapassar de 10% por semana, tá? Isso seria as recomendações para uma atividade física de esportes organizado, saudável. O que é importante para essa criança, a gente ter esse olhar aqui, né? Eu vou trazer 2 questões aqui. Uma, que é um termo que a gente usa, que chama alfabetização física. O que seria essa alfabetização física? É a capacidade, não é só alfabetizar de uma forma motora essa criança. Ela vai alfabetizar de uma forma dela ter competência nessa habilidade motora, dela conhecer a habilidade motora e entender sobre a habilidade motora e estar confiante no esporte ou no gesto esportivo que ela for fazer. E isso vai deixar ela confiante e responsável e pode deixar ela ser ativa com hábitos saudáveis, incorporar que isso é um hábito saudável e ser ativa durante uma vida toda, né? Às vezes, quando a gente tem uma especialização esportiva precoce, a criança não se alfabetiza fisicamente, não se alfabetiza bem fisicamente. Então, é importante não pular etapas dessa criança, porque
isso vai responder, vai repercutir lá na frente. E a gente não sabe como, às vezes, tá? Uma outra coisa que a gente esquece, essa criança, ela tem que brincar, né? Tem um artigo muito interessante da Academia Americana de Pediatria, que foi até revisto agora em 2025, que é sobre o poder do brincar, né? Que o brincar não é só o brincar. O brincar, ele fortalece vínculos afetivos, ele dá sensação de alegria, de felicidade, ele interage a criança, ele estimula as habilidades cognitivas e motoras, a criatividade. E, importante, ele melhora a estrutura do funcionamento cerebral. Tá? Então, não dá para deixar. Tá na Carta dos Direitos da Criança e do Adolescente. A criança tem que brincar. Né? Então, a gente não pode tolir essa criança de brincar por expectativa do pai, por expectativa do médico, por expectativa do técnico. A gente tem que estimular essa criança a brincar, para ela se desenvolver globalmente. Senão, a gente pode, que nem eu falei, ter algum prejuízo lá na frente que a gente não vai saber qual que é. Falar um exemplo aqui de um atleta que fez a cartilha, tá? Que é o César Cielo. Ele treinou vários esportes durante a vida, né? E foi se especializar com 14 anos na natação. Ele até, numa entrevista dele, ele fala, eu cheguei maduro ao esporte. Então, e aí ele foi treinar nos Estados Unidos, se intensificou nos treinos, e hoje ele é um do nadador mais reconhecido no Hall da Fama, é o nadador de maior destaque do Brasil, até os dias de hoje, e ele teve uma vida esportiva que a gente recomenda, né? Só que ele também teve 2 lesões, tanto que ele teve que fazer cirurgia. Só que essas lesões foram quando ele já tinha 20 anos, então, já na fase adulta, não poderia comprometer uma assimetria de membro numa criança, uma lesão de cartilagem, foram lesões mais tardias. E o que a gente vê nisso? A gente vê que quem vai fazer um esporte de alto rendimento não vai estar livre da lesão ou de alguma complicação. É muito raro um atleta de alto rendimento ficar livre de alguma lesão algum dia, de ficar com uma sobrecarga emocional. Então, trabalhou com alto rendimento, tem que estar atento, porque alto rendimento a gente sabe que não é assim o saudável, né? Mas então é isso. No alto rendimento vai acontecer alguma coisa, sempre acontece, mas que não aconteça quando criança, que não aconteça na fase de formação, que isso é mais prejudicial do que quando acontece numa fase mais adulta. Aqui, ó. Esse aqui não teve lesão, esse é o Michael Phelps. Ele é o talento, que a gente diz o talento, que é aquele que a gente fica, como, né? O que aconteceu? O que acontece com ele? E às vezes muitos pais, muitas pessoas, crianças se espelham no talento, nesse talento. Eu vou nadar porque eu vou ser igual ao Michael Phelps. Eu vou porque ele ganhou. Para chegar, o esporte de alto rendimento, ele é duro. Para chegar no esporte de alto rendimento, são poucos. Para chegar como um medalhista olímpico, que nem o César, menos ainda. Agora, para chegar como Michael Phelps, na história dos Estados Unidos, que a gente sabe que é um país que incentiva o esporte e forma atletas, quantos? Então, isso aqui a gente tem que explicar que isso a ciência, ela explica o talento, né? Ela explica o talento como a genética, né? Que ele tem uma envergadura de 2,1 maior que a altura, proporcionando vantagem no nado, dorso longo, pernas relativamente curtas, favorecendo a hidrodinâmica, pés grandes e tornozelos extremamente flexíveis. Então, ele tem uma característica genética biomecânica, ele tem aspectos emocionais que se destacam, que é uma capacidade de resiliência, de aguentar dor, de aguentar treino. Ele relata que ele treinava 7 vezes na semana, várias horas por dia, mesmo em feriados e
e comemorações, mesmo doente, mesmo com febre, que é uma contraindicação absoluta de treino e competição, é febre. Então, ele treinava, e treinava, só que, às vezes, um outro treinando do mesmo jeito que ele treinou, não aguentaria, ele aguentou, porque também ele teve um suporte, ele teve um bom treinador, ele está num país que incentiva, então ele teve todos esses fatores, tá? Só que ele tem um fator que a gente não explica ainda, né? Que é aquele do talento nato. Tem até testes genéticos a serem feitos, mas a gente ainda não identificou, que é o que eu falo, que é o fator X, né? Que é aquele que instiga a gente, que faz com que a gente estude e procure, né? Como que, né? Que nem, como vou explicar, que nem a gente achar como Mozart na música, como Einstein na ciência, não tem uma explicação. A gente não é isso, ou é um conjunto disso. É um conjunto disso, mas isso que a gente não sabe o que é. É isso que eu queria deixar a mensagem aqui, é que nós devemos cuidar dos nossos atletas hoje, das nossas crianças hoje, para se desenvolverem bons atletas ou boas pessoas com desenvolvimento adequado futuramente. Trazer bons atletas para o futuro também. Agora, eu queria ver se vocês têm um comentário de vocês. Acho que eu falei muito, né? Queria falar mais. Quer começar aí, Pedro? Eu acho que o som do Pedro está correto. Foi. Não, muito interessante, muito completo, né? Na verdade, bastante informação voltada pela parte de especialização precoce. Eu tinha lido também sobre a questão das 10.000 horas, que o pessoal transformou em 10 anos, que eu li que inicialmente veio de um estudo de violinista que tinha que ter 10.000 horas de prática, e eles fizeram, né, uma transposição para o esporte como se fosse a mesma coisa. Pelo menos essa era a referência que eu tinha. E realmente essa parte gera muito debate, né? Porque você tentar encurtar o tempo às custas das valências aí das crianças, né? Menos de 12 anos e tudo mais, ainda é uma coisa que a gente vê em muitas modalidades. O próprio, né, usando como exemplo a modalidade que é um pouco mais vivido ali, né? Que é a questão do surf, você vê que você tem atletas despontando muito com 16, 17 anos, mas para ele estar despontando com isso daí, provavelmente ele acabou começando um pouco antes. Então, acho que nos dois cenários que você ilustrou, o mais curioso a gente vê que, mesmo tendo um cenário completamente incomum para o Brasil, né, que é essa questão da estrutura toda que a Marina tinha, ela também está sujeita a esse tipo de coisa. Agora, imaginando como é que não é a realidade de muitos brasileiros que não tem um centro como, por exemplo, o da Marina. Então, acho que realmente faz esse processo de conscientização, tanto de treinadores quanto de pais, é uma matéria, um mérito árduo, né? E eu acho que é muito válido, porque realmente, e quando a gente fala para falar entre médicos também, as pessoas não têm a menor ideia de como é que é essa parte de seleção precoce. Então cai para você, todo mundo fica muito inseguro, ou o médico acha que a criança, tá fazendo muita coisa, para quê? Ele é criança, não precisa disso não. Mas aí às vezes a vontade é da criança, ela também já não é tão criança assim, então eu acho que realmente esse processo de conscientização ele é muito crítico, né, para poder garantir o melhor cuidado desses futuros atletas. Sim, é isso mesmo. Os pais acham que tem que começar cedo, porque senão ele não vai ser um bom tenista. Mas aí sobrecarrega essa criança. Ela pode até ganhar o campeonato, que nem eu falei, um campeonato inicial, mas aí ela vai ter uma lesão, ela vai diminuir o treinamento dela. É saber dosar. Isso é muito difícil, porque a gente está falando, a gente está generalizando aqui, né? Mas isso vai mais pelas evidências científicas, o ideal, tanto que aquele do Canadá que eu exemplifiquei, ele fala como se deve conduzir a criança em cada faixa etária. Tá? Ali é bem interessante de ler. Como que deve ser o treinamento dessa criança? O que nós devemos estimular, entendeu, nessa criança? Isso é difícil, às vezes, explicar para um pai que quer que... Você que é aí do Rio também, que quer que... Eu conheço, tem um médico, amigo meu que é médico da base aí do Flamengo, ele falou para mim
que é uma coisa de louco. É muito difícil você explicar como vai que a criança não pode jogar com febre, ou que ela não pode treinar porque ela machucou. Então, é muito difícil a gente saber dosar, porque que eles veem, né? Não são que a gente, não é o que a gente vê, eles veem a mídia, eles veem o talento, aquilo que é raro, aquilo que a gente só vai achar, não sabe quando vai nascer outro, entendeu? Quando vai nascer outro Phelps? A gente não sabe. Então, a gente tem que falar o que a gente está embasado, né? Ainda tem a E o que, questão que acontece? psicossocial, né? Ainda tem a questão psicossocial. A gente mora no Brasil, é um país onde a ascensão social através do esporte é uma realidade. Exato, Então, sim. as pessoas geram muito essa dependência, e aí ter um filho que potencialmente pode ser quem vai fazer essa transição tem um peso ainda maior. Então, isso ainda também pesa, né? É isso mesmo, é a ascensão social, né? Porque é a oportunidade da família, né, ter uma vida melhor, ela vê naquele menino e aquele menino carrega aquele peso. Eu vou ser quem vai levantar minha família, eu vou melhorar a vida dos meus pais. É isso que o menino, você não sabe nem se o menino quer ser, nem ele sabe se ele quer ser o jogador de futebol. O que ele quer é, às vezes, né, que eu digo, né, sempre. O que ele quer é corresponder às expectativas das pessoas que cuidam dele. Sim, E isso que pode gerar o esgotamento, né? sim, Mas também tem o fator de resiliência de cada um, né? Que isso também é capacidade sentidora, capacidade de suportar os treinos, né? De viver em equipe e outros fatores aí também. O que a gente sabe é que o esporte, o talento, ele é democrático. Ele pode nascer em qualquer lugar do mundo, né? Pode ter nascendo um talento ali na África, como na Alemanha, como na Rússia, como nos Estados Unidos, como um país bem pobre, algum país bem pobre. O talento ele é democrático, ele pode nascer. Agora, as condições para desenvolver esse talento que não é, entendeu? Ô, Denise, o Getúlio comentou aqui sobre a questão da divisão por idade, achando que é mais coerente ser pelo desenvolvimento puberal, já que a divisão por idade favorece muito o maturador precoce, tirando muito adolescente que faz tudo certo conforme são orientados. Esse é um erro também. Esse é um grande erro que a gente teria que ter uma forma de evitar, porque o maturador precoce ele vai se destacar, mas isso não significa que ele vai ser o melhor lá na frente. Eu já vi estudos que eles fazem tipo uma repescagem acho que na Alemanha faz uma repescagem do maturador tardio. Eles ainda mantêm o bom atleta da idade para ver como que ele vai se desenvolver. Porque realmente o maturador precoce, ele vai se desenvolver precocemente. Com 15 anos, ele vai já estar um homem com força, com resistência, com incorporação hormonal. E outros com 14, 15 anos estão começando a se desenvolver. Então, aí o maturador precoce, ele vai. Isso é injusto mesmo, mas é o que acontece. Mas nem sempre é o maturador precoce que vai desempenhar que vai ser o melhor atleta. A gente não sabe, mas naquele momento, naquela hora, ele foi selecionado porque ele tinha mais força, porque ele tinha mais resistência, porque ele era mais alto, né? Então, o ideal seria fazer que nem esses estudos estão fazendo, uma repescagem aí dos maturadores mais tardios. Eles fazem repescagem até qual idade, normalmente? Então, eu não li direito, eu vou te passar o artigo. Você me Tá, lembra? Eu te passo o artigo. claro, Eu acho que são as categorias de base, sub-15. entendi. Agora, o João, que vocês, doutor Serafim, acho que eu falei Ok. demais, né? Bom, doutor Serafim falando. Mais uma Oi. vez, boa noite. Parabéns aí, Denise. Você trouxe muita informação, esgotou praticamente o tema, trouxe reflexões para a gente levar. Eu trabalhando nos últimos anos com todas as modalidades olímpicas, mais o futebol,
Quer dizer, são 40 anos direto de futebol e agora, nos últimos anos, as modalidades olímpicas. E eu escrevi até um paper para o nosso boletim do DERCAD, ainda no ano passado, exatamente sobre a questão da especialização esportiva precoce. Você colocou bem, quer dizer, a questão da monocultura esportiva, ela é ruim, ela é deletéria, ela destrói o indivíduo no futuro. Quer dizer, aquele menino que o pai, a família, é, coloca na cabeça que ele tem que jogar só futebol, quando ele cresce e não joga mais futebol, ele não consegue mais reunir os amigos. Se for uma partida de futebol, você tem que ter. Se for um showball, tem que ter 7. Se for um futsal, você tem que ter 5. E ele fica frustrado porque ele não consegue mais juntar os amigos para jogar, fazer aquilo que ele gosta, que é jogar futebol. Ele escolheu, ele não, os amigos estão jogando vôlei, estão jogando basquete, peteca, tênis de mesa, enfim, uma série de outros esportes, nadando, correndo, ciclismo, e ele não sabe fazer nada disso. Então, é realmente a gente tem esse cuidado. Eu sempre digo aos pais, ser atleta não é fácil. Mas nós temos uma estrutura grande no Flamengo, quer dizer, com psicologia, com nutrição, com professor de educação física, com fisioterapeuta, todos treinados nessas faixas de idade, exatamente para entender. E eu deixo claro para a família, preste atenção, o atleta, o seu atleta que está aqui na sua frente, ele tem a pressão dele porque ele quer resultado. Ele tem a pressão da sociedade, porque a sociedade quer resultado dele, os torcedores querem, a família quer, o treinador quer, o preparador físico quer. Porque tem gente que depende do emprego, do talento que possa trazer resultados para que eles possam ficar empregados e ter os seus ganhos. Isso tudo é deletério para esses jovens. A gente entende, por exemplo, nós tivemos, por exemplo, a Rebeca operou o joelho 3 vezes já, quer dizer, uma jovem que operou o joelho 3 vezes, quer dizer, ela começou muito precocemente. Tivemos uma lesão grave no ano passado de coluna cervical de uma menina de 11 anos de idade na ginástica artística, a antiga ginástica olímpica, que foi operada, felizmente ficou sem sequela. Então eu digo sempre, isso que você trouxe com um pediatra, um médico passou para você, a dificuldade que você tem para tirar o atleta doente, porque eles pensam que uma gripezinha, como se dizia aí, não pode levar uma miocardite e matar esse indivíduo por morte súbita no campo ou numa quadra. Eles não entendem isso. Então você não consegue retirar o atleta com infecção para que ele não corra esse risco. É difícil, porque eles querem que ele volte. Não pode voltar, não, é uma tossezinha, não pode voltar. Então, tio, agora recentemente chegou um grande talento ao Flamengo com 14 anos de basquete para ser contratado, fez um quadro de miocardite. E eu falei para a mãe ansiosa, mas ele tem que assinar o contrato, porque está tudo pronto, o representante dele está aí, representantes são os famosos empresários, que essa garotada toda tem, além de tudo, tem empresário, para destruir mais a criança no futuro, eles têm até empresário. Explorador. É isso aí. E eu falei, olha, senhora, eu vou falar uma coisa para a senhora. Eu acompanho miocardite no atleta há mais de 40 anos. A senhora vai esperar de 3 a 6 meses, podendo esperar menos, dependendo da doença. Só que esse menino desenvolveu uma grave miocardite que acabou, o diagnóstico final não ficou em miocardite, ficou numa cardite reumática. Ele agora está começando a voltar depois de 6 meses. Quer dizer, então, essas dificuldades nós, médicos do esporte, temos. Mas nós entendemos lá naquelas crianças, quer dizer, a criança de 2 a 7 anos, ela começa o desenvolvimento da sua fase motora. É importante os pais saberem que essa criança precisa de coisas lúdicas. Deixar ela quicar uma bola de basquete, ela começa ali a entender que ela pode saltar numa perna, saltar nas 2 pernas, ela pode chutar uma bola, ela pode jogar uma peteca. Então isso é fundamental. Ela pode fazer sem regra, um esporte sem regra. Sem regra. Então esse é o momento, você falou, é um momento sem regra. Isso é tudo muito dificultoso para a gente levar isso. Você tem que ter uma equipe interdisciplinar treinada, nós temos isso lá no Flamengo. O pessoal, exatamente, a gente discute isso, senta para discutir. Na realidade, eu não chamo nem, eu criei isso há tempos atrás, não é uma equipe multidisciplinar, é uma equipe interdisciplinar. A gente tem que conversar entre nós para poder passar as informações. Essa questão que você colocou, a especialização precoce, ela traz lesões graves para a criança, lesões psicológicas. Lesões psicológicas. O professor Osmão Joia, que era um maior nutrólogo que nós tínhamos aqui no Rio de Janeiro, certa vez ele falou, olha, um amigo meu, o filho dele entrou no quarto dele cheio de medalhas da natação
e jogou em cima do pai. Aqui estão as suas medalhas. Então, esse é o exemplo que eu marquei e que eu guardei Nossa, muito tempo do professor Osman Joica. Na realidade, os pais, às vezes, frustrados porque não foram aquilo que queriam ser e acham que o filho tem que ser aquilo que ele não foi. Então, isso é outro problema sério para a destruição dessas crianças. A criança na escola, a criança ele tem futebol, ele tem violão, ele tem inglês, ele tem judô, ele tem os amigos, mas não consegue participar de nada disso porque enfiam a criança naquele esporte e vai ser daquele esporte que ele vai ter que tirar ali o seu maior rendimento. Ele fica isolado da sociedade, isolado dos amigos, isso é muito ruim. Então a gente não está preparando o homem para o futuro, nós estamos preparando um monstro para o futuro. Isso é que a família não consegue entender. Então, acho que nós, médicos do esporte, temos que ter atenção para isso. Você chamou muito bem a atenção, você é preocupada com isso, está de parabéns. A questão da habilidade, eu digo sempre, a habilidade ela vem do útero materno. Quem tem habilidade está lá no útero, saiu do útero materno. Agora, a técnica você ensina. É como você ter genótipo e fenótipo, são coisas diferentes. Então você tem habilidade e técnica. Então a técnica é aqui fora você entende. Mas obviamente você não pode escolher no esporte que aquela criança acabou sendo inclinada e foi preparada de maneira adequada, você ensinar para ela então as técnicas corretas, como é que ela tem que fazer. Isso é fundamental. Eu agradeço, está de parabéns, muito obrigado. e o senhor sabe que às vezes essa pressão em cima da criança, tanto de técnicos quanto de incentivadores do esporte, hoje pode ser até considerado como um abuso, né? Que a gente fala que é um abuso emocional do atleta, né? Num jovem inexperiente que está sendo sobrecarregado. Isso está na consideração do Comitê Olímpico Internacional, no artigo deles, que eu apontei ali, dando alerta sobre essas questões. Que nem aquela menina que saiu dos Jogos do Japão, que ela não quis competir, a Simone, né? Simone Biles, ela relatou muito sobre isso. E aí eles começaram a ficar atentos, né? Sobre essas questões também. É isso. Ô, João, você não quer. Vamos lá, acho Oi. que tem alguns pontos que acho que é interessante dessa discussão, que tudo isso que vocês falaram acho que é super válido, acho que faz todo sentido, mas a grande questão que sempre os pais levam para a gente é, tudo bem, o Neymar é Posso um... fazer só? Eles sabem que você trabalha com atletas que têm uma necessidade de ter uma especialização precoce. Você comentou isso? Exato, mas enfim, acho que trabalhei com eles, mas trabalhei com o futebol, acho que é talvez Eu até mais sei, não, mas é porque você vê bastante isso dos pais. Eu isso, acho, eu eu vou acho. comentar disso, mas assim, no futebol, na época de CBF, a gente acaba vendo muito atleta de base, e é sempre aquela ideia, tudo bem, o Neymar é um no Brasil inteiro, mas e se for ele, né? E acho que a grande. Aí tem umas questões que você coloca, que você vê que até essas definições, como é discutível, né? Você colocou ali no seu primeiro slide que a especialização, ó, como na definição da especialização precoce, como uma criança que começa um esporte estruturado, competitivo, um único esporte antes dos 12 anos de idade. E aí, no seu último slide, você colocou uma foto de uma menina que foi medalhista olímpica com 12 anos de idade, né? E nesse caso, Então, ela controvérsia. foi precoce, especializada, para ela não foi, para ela foi bom aquilo. Então, acho que a grande questão que eu vejo é a questão da individualidade que você colocou em vários momentos, né? Todos os que você fez ali de REDES, de burnout, são coisas que podem ou não acontecer. A criança ela é mais suscetível a isso, então a gente tem que estar atento a isso. Ao Osgood Schlatter, né? São sinais de sobrecarga, sinais de que aquela criança está treinando mais do que deveria. Mas outras, elas podem ter esse treino, ela pode ter essa carga e elas vão muito bem. A gente sabe que de um grupo de. O esporte é um funil, começa com 1 milhão e acaba com dois, né? Então, É. aí eu queria te trazer até um exemplo pessoal de experiência que eu tive, né? De trabalhando com uma equipe de dança. Então, eu tinha dois grupos que eu acompanhava simultaneamente. Um era uma escola pública, que era no Teatro Municipal aqui de São Paulo, e o grupo da escola do Teatro Municipal. E basicamente ali o que eles tinham, quer dizer, claro que eles não falavam isso abertamente, mas você sabia que
A ideia deles é, olha, a gente tem que ter 200 meninas por ano para sair duas meninas que vão estar dançando nas melhores escolas do mundo, talvez entre as melhores do mundo, né? E você tinha uma outra escola, que era uma escola privada de altíssimo nível socioeconômico, onde de 100 meninas, o que eles queriam era ter 98 que dançassem bem, mas talvez elas não tivessem essas duas que fossem as melhores do mundo, né? E aí, às vezes, se você tem uma menina daquelas 98 que não vão ser das melhores, às vezes é mudar de lugar de treinamento, e isso daí já pode fazer toda a diferença para ela. Já tivemos alguns casos nesse sentido, de falar, cara, muda de lugar, sai de onde você está, o que eles estão fazendo com você é uma formação profissional, e talvez você não queira, né? Você colocou num slide seu, até que eu achei interessante, quando você pergunta para ele se você quer competir ou você quer brincar, ele falou que ele quer brincar. Normalmente eles não falam isso. Normalmente eles sofrem uma lavagem cerebral tão forte dos familiares, dos pais, desde criança, que eles precisam, que o que eles vão falar, "Ah, eu quero ser campeão." Eles não têm, eles cresceram com aquilo como sendo a meta de vida deles. Ou seja, se eles não forem campeões, eles vão ser uma decepção para eles, porque o que os pais deles colocaram na cabeça deles é que eles têm que ser campeão, né? Então, quer dizer, normalmente eles não vão chegar falando, olha, eu estou cansado, É, não quero mais isso. Quando eles chegam nesse ponto, é num estágio muito tardio, né? Normalmente eles chegam falando, então, é isso que eu quis dizer. Ele já ah, está num nível de esgotamento que ele já está começando a. Porque antes ele falava, eu quero, não quero perder, fazer brincadeira, porque vai prejudicar meu treino. E agora ele falou para a médica, ele conseguiu abrir ali. Não, eu quero brincar. isso daí que vocês colocaram, eu tive uma experiência também no Rio de Janeiro, aí como na época que eu competia na vela, que eu ia muito, eu estava muito no Rio de Janeiro, tinha uma geração do Rio de Janeiro muito forte, né? E tinha eram três meninos, assim, um deles foi campeão mundial, né? Os outros não, e um deles era filho do treinador. E aí um dia ele falou, pô, eu quero ir no cinema. E o pai falou, tudo bem, você vai no cinema, mas antes você vai velejar até Niterói, né? Aí, bom, acabou ali, cadê o cara que era uma promessa ali, ficou um ano sem treinar, depois voltou a treinar, mas não com o pai, né? E a ideia é um pouco essa, quer dizer, ali não deu certo, mas em outros casos dão. Aí eles têm os esportes específicos, acho que isso que é uma coisa que talvez vale discutir. Tem esportes que exigem uma questão de técnica, de raciocínio, o futebol, né? Pô, o que que é treinar futebol, a especialização no futebol? Pô, é botar toda criança correndo atrás da bola, ou é querer ensinar técnica, tática para uma menina, para um menino de 7 anos de idade, de 8 anos de idade, para ganhar uma competição de 8 anos, né? Quer dizer, não, ele pode jogar futebol com 8 anos, mas ele não pode estar num treino que está querendo ensinar técnica para ele, tática para ele de jogo, né? Com 8 anos de idade. Ele tem que correr atrás da bola, tem que ser 20 minutos, meninos correndo todo mundo atrás da bola, não um que vai se posicionar numa outra posição para chegar para receber a bola, que ele não está pronto para isso, né? Acho que uma discussão que tem que ter tudo bem, precisa ter especialização no futebol? Precisa. Você não vai. A maioria das vezes, o jogador de futebol não começa com 11, 12, 13 anos de idade. Ele já vem treinando numa forma competitiva. Agora, o que que é treinar o futebol competitivo? É fazer um treino equivalente ao que você espera de um adulto para poder ganhar com 8, com 9 anos de idade, né? Ou tudo bem, vamos fazer outros esportes, e no futebol vamos fazer uma coisa que é específica para aquela idade, né? Na ginástica, Sim. são esportes de rotina, então você consegue ter uma especialização mais precoce. E a individualidade que tem que ser vista o tempo todo, né? É que a gente fala, né? É uma caixinha de surpresa, cada um vai reagir de uma forma, né? Então, mas eu acho que na criança conta muito a opinião e a expectativa dos que estão em volta, né? Mas é bem o que você falou, o Tudo isso que menino você vai levou treinar. aqui, tudo isso que você levou em consideração são sinais de que a pessoa o treino dela está errado, né? Quer dizer, uma criança de 11, 12 anos, 13 anos, ela não pode estar tendo uma lesão atrás da outra, ela não pode estar sentindo que não aguenta mais, ela não pode. Então, quer dizer, se está nesse estágio, provavelmente ela não vai ser aquele campeão que o pai dela está imaginando, né? Quer dizer, ou se for, não vai ser insistindo. Talvez ela só dar um tempo, segurar um ano, diminuir, pode ser que ela até volte e vire.
Agora, querer insistir nessa sobrecarga não vai funcionar, né? É que geralmente quando você fala de especialização precoce é que a criança quer resultados de performance, né, e excelência. Então, você trabalhar isso realmente é muito difícil. Talvez no futebol, ele já vem treinando futebol, mas isso não impeça que ele treine o futebol antes dos 12 anos. Mas ele pode praticar outras, pode brincar. Mas é que o que acontece na especialização precoce, que ele vai só jogar em detrimento de outras atividades. E é isso que causa, que é aí que é o problema. Né? Se ele jogar o futebol, brincar, fazer outras brincadeiras livres, até outros esportes, diminuir a pressão que ele tem externa, interna, fazer com que ele treine de acordo com a capacidade cognitiva e motora dele. Não é que ele não vá treinar futebol, mas que ele vá treinar de uma forma mais leve, né? Leve, eu digo, não leve de treino, mas leve o que tem à volta, né? O que tem à volta. Alguém tem dúvida de como é que eu faço para ver se tem alguém assistindo? Tem gente assistindo ainda sim. Tem alguém que está fazendo pergunta? Vitor, você quer me passar que eu não estou vendo? O único comentário que eu vi que tem aqui a mais é do Getúlio, né? Ele comentando aquela questão do maturador precoce, e aí comentou que não apenas a repescagem, porque quando ele não é selecionado, ele acaba recebendo um treinamento inferior após a seleção inicial. Que foi aquele comentário que você acabou fazendo sobre a questão do artigo, né? Alemão. Uma possível repescagem, mas é o único comentário que tem aqui. Então, eu não vi, eu vou, porque eu acho isso bem realmente injusto, e às vezes acaba perdendo um bom atleta por isso, né? Porque às vezes aquele maturador tardio vai ser melhor, né? A gente não sabe, mas ele é dispensado. Eu acho que isso é uma questão, né, mas que é assim, é injusto, Denise, só em relação a esse ponto do maturador precoce, bom, acho que aí você talvez possa até falar mais, mas eu lembro de uma convocação na CBF, estava com a seleção feminina e, ao mesmo tempo, estava tendo uma convocação da seleção sub-15 masculina, né? E é impressionante, de fato, o tamanho das... Pô, ali, eu não falaria que ninguém ali tinha menos de 20 anos, né? Quer dizer, é uma questão de seleção. A grande questão disso daí, você falou essa questão de repescagem, mas é muito difícil, porque essa criança que teve maturou precoce, ela acaba tendo oportunidades no alto rendimento. Então, é ela que vai para a seleção, ela vai ela vai ganhar a experiência da seleção sub-15, da sub-17, da sub-20, né? E aí, quando aquele menino que maturou precoce, ele chega no estágio de desenvolvimento físico que o outro tem, o outro já tem uma bagagem de 3, 4, 5 anos de seleção ali, né? Então é difícil. Agora, tudo bem, você pode fazer essa divisão no clube, numa escolinha de futebol, querer colocar, segurar mais um ano, tentar adiantar alguém de ano. Isso pode ser feito, né? Agora, quando você pega nível competitivo, altíssimo rendimento, as categorias são prioridade, né? Não tem jeito. Mas também a gente tem aqueles esportes que vão privilegiar o maturador tardio, que é como na ginástica artística, né? Então é assim. Alô? Oi? Sim. Né? Então, mas hoje em dia, muitos dos esportes que antes não se dava muita atenção, eles estão muito selecionando pela altura, mesmo aqueles esportes que antes a altura não era um critério, até mesmo no futebol, a altura hoje está sendo um critério, né? Também tem isso, eles estão selecionando os atletas altos em lugar antes, que antigamente não era tão importante, né? Eu não sei por que isso está acontecendo no futebol, doutor Serafim, João? Por que isso eles agora estão
privilegiando. Antes não tinha essa questão que o futebol tem que ser alto, e hoje tinha para o goleiro, né, para um zagueiro, mas hoje parece que eles querem que todos tenham uma altura mais privilegiada. Você sabe me dizer, doutor? Não é só no futebol, não. Na realidade, nos esportes, de uma maneira geral, eles preferem aqueles fortinhos, né? Então, por isso é que a sociedade, de uma maneira geral, incorporou o fortinho como sinônimo de saúde. Então, os caras estão se anabolizando aí de maneira desenfreada e morrendo. Não está dando ruído aí. E morrendo precocemente. Quer dizer, então, não sei. Eu acho Não, que, se você for ver, hoje o jogador mais habilidoso no futebol é o Estevão, do Palmeiras, que é um garoto franzino. Para eles, o garoto é franzino. Eu tive problema no Flamengo com, por exemplo, o Adriano. Adriano hoje é um monstro de forte, mas na época ele era franzino e foi ameaçado de ser dispensado do Flamengo, e eu acabei salvando ele, se tornando aquele centroavante que deu para a gente muitos títulos e bons momentos para a gente assistir. Então, isso é uma política errada, é um olhar estrábico daqueles que não realmente não entendem bem o que é habilidade, o que é técnica e o que vai sair daquele garoto. Não, na verdade, doutor, o que eu queria saber porque essa questão de anabolizantes, etc., também é uma outra questão, que eles também passam por controle de dopagem. Eu queria entender por que eles querem hoje, estão selecionando os atletas pela altura deles no futebol, que Não, se você, por antigamente exemplo, não. você ter um zagueiro baixo não é aconselhável, né? O zagueiro, a gente sabe qual a função do zagueiro, na realidade, é nas bolas altas ele estar presente na área e defender-se dos inimigos que estão atacando. Então, o zagueiro. Antigamente era mais fácil, você tinha o chamado cabeça de área. O cabeça de área, naquela época, ele não precisava ser grandão, era baixinho. Era baixinho. Hoje eles inventaram o primeiro volante e o segundo volante, tem que ser mais alto. Então, botar um volante ajudando o outro. Antigamente era um Mudou a só. estrutura. Quer dizer, os laterais não precisam ser tão altos assim, até como as valências, por exemplo. As valências dos laterais são diferentes das valências do zagueiro. Você precisa aprimorar algumas valências no zagueiro que você não precisa aprimorar nos laterais e nos atacantes. Isso aí tudo bem. Os fisiologistas bem preparados, eles sabem trabalhar isso e fazem isso com muito cuidado. Mas realmente isso tem importância. Você tem, por exemplo, às vezes você tem um goleiro baixo que ele é maravilhoso. Eu vi isso no Flamengo, um goleiro nosso, que no chão ele era o goleiro mais rápido do Brasil. Tanto é, ele saiu do futsal para a seleção brasileira sub-17, naquela época de campo. De tão bom que ele, mas era baixo. E um dia, num jogo, eu trabalhando num jogo, ele tomou uma disputa de um título, ele tomou uma bola pelo alto e tinha um diretor perto, na arquibancada, perto do pai dele, e aí começou, goleiro baixo, tomamos no gol, não sei o quê. O pai dele nunca mais ele voltou para o Flamengo para jogar, para agarrar no gol. Saiu. Hoje é um belo treinador no mundo árabe. Então, é assim, a vida é assim mesmo. Certas posições você não pode ter um indivíduo que não possa tomar conta do seu terreno. Tomar conta do seu terreno é ser o maior, ser o mais alto. Então isso realmente existe e ainda é mantido isso. Obrigada. E aí, Denise, Tem mais alguém? se eu fosse completar uma coisa em cima disso que o Serafim falou, voltando já para a especialização precoce, é muito comum no futebol que não só as pessoas queiram se especializar no futebol, mas que com 10 anos de idade já está falando se ele vai ser zagueiro, se ele vai ser meio-campo, se vai ser, enfim, que posição que ele vai jogar, né? E nesse momento ele Isso não mesmo. sabe ainda qual é a estrutura física dele. Então, às vezes, o cara, pô, ele tem talento, mas ele só treinou para ser zagueiro, né? Ele treinou as valências de um zagueiro, e de repente ele não tem a estrutura física do zagueiro e tem a estrutura física do meio-campo, que é um cara que tem que ter mais velocidade, né? É isso aí. Então, aí é um ponto, quer dizer, não só de se especializar no futebol, mas existe a especialização na posição também, né? Sim. João, uma coisa no futebol. Hoje acabou o tal do Coringa, não tem o Coringa. O futebol não tem mais o Coringa, morreu. Acabou o Coringa. Porque as valências são diferentes. Na realidade, eles pegavam um Coringa que achava que o Coringa tinha todas as valências.
Ele poderia atacar pela ponta, pelo meio, pelas laterais? Não, não é possível, mas então não tem Coringa. Eles determinam exatamente, estudando as valências, colocam o indivíduo na sua posição. Muito boa aí a troca de experiência. O Pedro falou das crianças que estão entrando no surf e tal, mas você que é mais jovem do que eu, mas você sabe que evoluiu, né? Hoje em dia, antes era entrar no mar e pegar a onda. Hoje tem um treinamento de habilidade prévio, né? Tem um treinamento de resistência, de força nesses jovens, né? E eles também devem praticar outros esportes, não? Não, Porque... não muito. Não, eu acabei indo com a seleção brasileira para o Mundial Júnior de 2022, e aí era sub-16 e sub-18, falar em El Salvador. E assim, e realmente, você vê um contexto onde foi uma vez que a delegação foi a delegação mais completa, acho que qualquer evento de surf que teve maior assim, porque a gente viajou com psicólogo, eu, preparador físico, fisioterapeuta, não, e massoterapeuta, né? Além dos técnicos. Então, por mais que fosse um ambiente receptivo, você entendia que eles já vinham de uma estrutura aonde eles competem muito, tem muita competição, tem circuito brasileiro A, circuito brasileiro B, tem circuito internacional de divisão de acesso de área internacional, e aí, ao mesmo tempo eles competem os Pro Júnior, então eles estão sempre viajando, eles estão sempre competindo, tem ali um peso da família muito grande, né? Então existiam alguns atletas que a gente via, né, mesmo no ambiente competitivo externo, aquele cenário de fragilidade, onde eles tinham mais medo de tomar uma bronca do pai do que perder a bateria em si. Então, assim, você já vê que o negócio é meio. É, presente, né? Assim, aquela delegação, a gente tem os atuais campeões júnior brasileiros, tem dois que tão super em alta até, estão na divisão de acesso e tal. Mas é isso, assim, eu não vejo eles tendo outra oportunidade. Eles já estão treinando basicamente essa modalidade há muito tempo. Tudo bem que a gente estava falando de 17, 16 anos de idade, mas ele já vem focando mais nessa modalidade. Eles não vão para a estrutura de fazer alguma coisa, treinamento de cross-training, por exemplo. Não tem muito lá, não. E tem inúmeros casos e relatos de sub-sub, né? Então tem campeonato aí de sub-12, sub-10 de surf, que o menino sai da água e pai briga, dá tapa na cara na praia, um negócio assim, bem, bem escrachado. Nossa. Tem vários relatos disso aí já. Então, ainda mais agora que o surf virou um esporte nacional, né? Então, você vê, a gente está numa situação em que tem um Neymar, mas tem um Gabriel Medina, tem o Ítalo Ferreira, tem o Felipe Toledo, a gente já tem três no surf, enquanto no Brasil a gente tem um só que está muito alto. Então, o surf ele virou a nova febre do ouro, foi ser um surfista renomado. É o que falta, eu acho que então o que está faltando é dar um choque de realidade nesses pais, né? Explicar que, que nem o João, é um funil, né? O doutor falou, é um funil. Você vai pegar 100, vão sair 2. E Sim. não dá, porque não e explicar quais são os malefícios desse jovem para cá, você está tolhindo a infância deles. Por mais que, se ele for bom mesmo, ele vai fluir, né? Então tem que dar um choque de realidade. A vida não é quanto tempo demorou para sair um Gabriel Medina, quanto tempo demorou para sair. O surf, acho que assim, como algumas modalidades, a gente fala que são modalidades individuais, né? Você ainda tem uma dificuldade um pouco maior, porque realmente cai muito sobre ele. Ele não tem muito um papel dentro de uma equipe, onde ele, sendo mais ou menos, ele consegue compor ali o elenco. Ele tem que se destacar sozinho. E o circuito, e por ser isso, não é uma competição de equipe, é uma competição individual. Então ele já cai dentro de um cenário de competição mundial sozinho, muito grande, muito rápido, né? Então, rapidamente ele está competindo com outras pessoas do mundo todo. E quando você vê o que tem de estrutura nos outros países, numa Austrália da vida, ou até mesmo na Califórnia, eles têm uma estrutura infinitamente melhor do que a nossa, desde onda até incentivo do governo, entre outras coisas. A Austrália tem
tem um Ministério do Surf. É uma doideira, mas tem um braço do próprio governo que financia a modalidade. Eles têm uma estrutura para isso. Então é muito crítico, né? Se você não tem uma boa estrutura, né, familiar, uma boa estrutura como um todo para te possibilitar tentar alcançar isso mesmo estando no Brasil, realmente vai ser muito difícil o trabalho e com certeza para a criança acaba pesando muito, né? Nos esportes individuais a chance de lesão e de overtraining é maior também, por essa pressão. Eu sou só eu que tenho que dar conta. Isso é. Exatamente. Denise, mas eu insistiria ainda nessa questão da individualidade, viu? Acho que assim, por mais que você fale, tá tirando a infância, eu acho que em muitos casos sim, né? Mas quando a gente pega uma skatista que ganha Opa, medalha, sumiu. uma medalha olímpica com 12 anos de idade, quando você pega uma skatista que com 12 anos de idade ela é medalhista olímpica, ela não teve uma especialização que foi maléfica para ela. Assim como quando a gente pega na dança, especialmente, ou na ginástica, ah, tudo bem, você pode ter um exemplo ou outro de alguém que começou mais tarde, mas a regra é começar cedo e é uma especialização que é cedo. Cedo que eu falo não necessariamente precoce, porque ela pode trabalhar cedo de uma forma que seja adequada para ela e que pode não ser adequada para outras meninas ali, né? É, Agora, sim. a gente não pode, se a gente ficar insistindo, não pode especializar na infância, você vai criar uma dicotomia muito grande, porque esses pais, eles sabem que, e você vai para qualquer escola de ginástica olímpica, provavelmente o Serafim pode falar no Flamengo como é que é, mas assim, as crianças de 10 anos de idade, eles estão fazendo coisas que são incríveis. Eu peguei agora uma lesão de um cruzado anterior de uma menina que estava dando um duplo Então, mortal, 8 então vai. anos de idade, né? Olha o Isso, preço que você está isso pagando. não é, isso não é adequado para ela, isso não é adequado para ela. Mas elas têm que estar no treinamento estruturado com 8, com 9 anos de idade, que não é necessariamente um esporte único, e não é, né, mas ela tem que estar no treino estruturado cedo, senão ela não vai chegar. É diferente de um triatlo, né? No É triatlo, um ela dos pode esportes chegar que tem que ser com cedo 30 mesmo. anos, né? É. Não, a ginástica não tem como, né? Tem que ser mais Então, cedo. isso não é precoce, pode ser cedo, mas não é precoce. Pode ser, né? Pode ser ou não, cara. Se você estruturar muito bem o treino, cientificamente, com base em critério, tudo isso, você pode estar dando um treino estruturado, mas precoce para ela. Mas Aham, tem que aham. ser específico para a Opa. idade dela, tem que ser um treino adequado para a idade dela, e você tem que estar muito atento a todos aqueles sinais que você citou na sua apresentação, de R10, de burnout, de lesões, e para saber que, olha, essa menina a gente precisa dar um freio nessa outra não. Exatamente, isso mesmo. Eu acho que esse artigo que eu acho muito interessante do Comitê Olímpico, ele fala como conduzir esse atleta que quer se especializar mais cedo, que é o que? Apoio multidisciplinar, treinamentos resistidos, a dar atenção ao desenvolvimento maturacional, hidratação, nutrição. Então, mas é que às vezes também aqui vamos pensar é complicado, né? Em muitos dos casos que tem no Flamengo, tem uma boa estrutura, tem aqui no Clube Pinheiros, alguns outros clubes, como Corinthians, mas assim, o geralzão não tem, né? Mas então, por isso que eu falei, esse é um tema que que tem muita discussão, né? Eu acho que é como se fazer essa especialização, né? Claro, pode se especializar mais cedo? Pode, mas como que a gente vai fazer? A gente tem que ir sentindo os sinais dessa criança, desse jovem, né? E não deixar também que ele abra mão do que é importante para a infância dele, que é ter as outras habilidades, que é brincar, que é estudar, que é conviver com os amigos. Tudo de uma forma equilibrada, entendeu? Esse que é o difícil, achar o equilíbrio. Algum comentário? Acho que é isso, Denise. Eu vi aqui um comentário, é isso mesmo, a educação de pais, comissão técnicas e próprio atletas. Esse é o caminho. A FIFA foi bem enfática nesse contexto.
em seu consenso. Talvez deva ser essa a nossa conduta no sentido de melhorar a assistência dos jovens atletas. Eu me Eu lembro, concordo, porque só para concluir aqui, eu me lembro uma conversa que eu tive com a Cristiane. Estava com ela no Canadá, indo fazer um exame, coisa assim, e ela me falando que ela foi chamada para dar um desses training camps de férias, né? Lá nos Estados Unidos. aham. E ela disse que foi a das piores experiências que ela teve, assim, era um monte de criancinha, assim, com a chuteira mais cara que tinha, uniforme, não sei o que, toda uma estrutura. Uma criança que não tinha a menor habilidade com uma bola, né? Ou seja, o que que ela queria dizer ali? Quer dizer, qual que era a discussão que a gente estava tendo? Justamente sobre essa questão de fotografar. Falou, pô, para você jogar bola como você joga aqui no Brasil, você tem que estar jogando na rua. Você tem que estar brincando, jogando descalço. Você tem que estar jogando sem ninguém falar o que que você tem que fazer, né? Ela jogava É, futebol 4 horas por dia desde muito cedo. Mas ela jogava na rua, ela jogava ali na várzea, né? Ela mas é isso. não jogava com um técnico falando o que que ela tinha que fazer. Quando tem um técnico falando o que você tem que fazer, isso tira a sua criatividade. Aquele técnico quer ganhar, né? Ele quer que você não erre, ele não quer que você acerte, né? Se você não errar, tá bom com 15 anos de idade. Então, o que É, você vai fazer? Você vai tirar a criatividade daquela criança para poder ganhar um campeonato com 9, 10 anos de idade, né? Quando você pega um treino estruturado, é isso, a criança tem que estar. Pô, é a mesma coisa, o Pedro deve falar com o surf, pô, tudo bem. Cara, 9 anos de idade, ela tem que estar surfando todo dia, mas ela tem que estar ali errando, tem que estar fazendo coisa, não tem que ter alguém olhando e falando, olha, faz isso, porque isso é mais seguro, aí a chance de você fazer ponto é maior, né? Não faz isso, porque isso é muito arriscado, e se você vai perder ponto, né? Então, como que você vai. Eu acho que é basicamente a principal coisa que eu queria deixar aqui é o como que você vai fazer esse treinamento. Não é que você não deve fazer um treinamento específico, estruturado, mas como que vai ser esse treinamento, né? isso é verdade. Individualizar, porque cada criança, cada atleta é um, né? Cada criança é uma, vai responder de formas diferentes. E tem que entender que não é todo dia que vai se nascer um Phelps, um Neymar, um Pelé, ou uma, um talento aí desses que, o Zen Bolt, né? Que são assim, que a gente tem aquele fator X que a gente ainda não sabe qual que é, além dos outros, dos conjuntos todos. Olha, eu quero agradecer vocês. Se alguém tiver mais uma pergunta, agradecer o doutor Serafim, agradecer o Pedro, o João, que sempre é meu parceiro aí, né, nessa parte científica, todos aí que tiveram presentes da Expand, da SMERG, e todos que estão ouvindo aí até essa hora a gente debater. É que o tema realmente é bem controverso, né? Mas a gente está à disposição, caso tenha alguma dúvida, né? Eu gostaria de saber se os colegas têm mais algo para comentar, para falar. Queria te agradecer, Denise. Acho que foi muito boa a discussão e, obviamente, que o principal aqui não é chegar a uma solução, mas sim mostrar que tem temas que tem que ser visto de cada pessoa, muito individual. Então, eu posso questionar tudo aquilo que você colocou na sua apresentação, como qualquer outra pessoa vai questionar. Quer dizer, não tem um dado que a gente pode falar, olha, é isso aqui que é o certo, né? Não é? Obrigada Obrigado a mais uma todos. vez, Denise. Imagina, eu que agradeço. Os doutores estão aí? Acho que já foi. O Pedro tá, mas está fechado o microfone dele. Eu também queria agradecer aí a oportunidade, o espaço. Acho que é um ótimo tema, é um tema que gera muito debate ainda aqui no espaço científico, mas também lá na rua, né? Volta e meia, Sim. isso. Você trabalha com esporte, e o que que você acha de... Aí fala, então, o que que você acha de aquele papo de corredor, né? Mas é interessante isso aí, realmente ter recursos para poder ajudar a fazer o que o João está falando, né? De ter recursos de você saber quando se posicionar e como se posicionar.
é o que faz toda a diferença. E aí, o que a Silvana comentou, da questão de conscientização dos pais, é trabalhar com a equipe, né, multidisciplinar, interdisciplinar, e que inclui também os pais, os responsáveis da criança, né? Então, eles são a base dessa equipe, na verdade. Então, esse processo de conscientização e ter esse fluxo de conversa é o que pode tornar tudo eventualmente menos doloroso para elas, vamos botar desse jeito, e fazer da E os melhor maneira pais, né, a possível. gente fala da pressão dos pais, mas os pais são os incentivadores, eles são bons para esse atleta, né? Só Sim, precisa dosar, eles que levam, eles que pegam, eles que vão, levam no jogo e vê o que vai comer e leva no médico. Às vezes eles também não têm, né, uma orientação de como conduzir essa criança. Então, eles são muito importantes, fundamentais, é claro. Então é isso, gente. Tem mais alguma pergunta? acho que não tem, não. Doutor então, doutor Serafim já tá aí? Não, ele já foi. Serafim, eu fiquei. Ah, então agradeço a todos. Obrigada, viu, João, mais uma vez. Obrigada, Pedro. Agradeço, Serafim. Obrigada aí a parceria. E logo mais nos vemos novamente. Com É isso certeza. aí. Obrigado, viu? Um abração, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.